Hoje vamos falar sobre dois personagens centrais da história do Brasil, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Pai e filho, eles moldaram a trajetória do nosso país durante o período monárquico. Prepare-se para conhecer as decisões, desafios e legados desses dois imperadores. Dom Pedro I, o proclamador da independência. Dom Pedro I, filho do rei João VI de Portugal, chegou ao Brasil em 1808, ainda jovem, quando a família real fugiu das tropas de Napoleão. Em 1821, com o retorno de João VI a Portugal, Dom Pedro ficou como regente do Brasil. Em 1822, após pressão de Portugal para rebaixar o Brasil ao status de colônia, Dom Pedro decidiu ficar. O famoso Dia do Fico marcou sua intenção: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Poucos meses depois, ele proclamou a independência às margens do rio Ipiranga, em 7 de setembro de 1822. Assim, nasceu o Império do Brasil e ele se tornou o primeiro imperador. Seu reinado foi marcado por avanços, como a Constituição de 1824, que deu ao Brasil sua primeira Carta Magna, mas também por conflitos, como a Guerra da Cisplatina, que levou à independência do Uruguai. Sob forte pressão política e desgastado pela insatisfação popular, Dom Pedro abdicou em 1831 em favor de seu filho, Dom Pedro II, então com apenas 5 anos. Após a abdicação, Dom Pedro II foi educado rigorosamente para assumir o trono. Aos 14 anos, em 1840, ele foi coroado imperador em um movimento político conhecido como o Golpe da Maioridade. Dom Pedro II governou o Brasil por quase 50 anos, sendo um período marcado por estabilidade e progresso. Ele promoveu avanços em áreas como educação, ciência e infraestrutura. Ele apoiou a construção de ferrovias, telégrafos e incentivou a imigração europeia para o desenvolvimento da economia. Um dos maiores desafios de seu governo foi a questão da escravidão. Apesar de depender do sistema escravista, o Império começou um lento processo de abolição. Com a Lei do Ventre Livre, em 1871, a Lei dos Sexagenários, em 1885, e, finalmente, a Lei Áurea, em 1888, o Brasil se tornou o último país das Américas a abolir a escravidão. Apesar de sua popularidade, Dom Pedro II enfrentou desgaste político. Em 1889, um golpe militar liderado por setores descontentes proclamou a República, encerrando o período monárquico. Dom Pedro II foi exilado com sua família para a Europa. Dom Pedro I e Dom Pedro II foram figuras centrais na história do Brasil, representando momentos de grandes transformações à independência e à consolidação do país como nação. Enquanto Dom Pedro I é lembrado como o imperador impulsivo que conquistou a independência, Dom Pedro II é reverenciado como o líder sereno que promoveu o progresso e enfrentou desafios históricos. Dois legados que continuam vivos na memória do Brasil. Gostou de conhecer mais sobre os imperadores do Brasil? Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para mais conteúdos históricos como esse.